Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Graças a Deus que o Senhor nos dá vitórias através de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Eu quero ser bem rápido para não tomar o tempo dos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus que está registrada no Evangelho de João. Pode ficar sentado mesmo, irmão. Pode ficar sentado mesmo, né? Pode ficar sentado mesmo, que aí você fica mais acomodado. Você pode pegar a palavra de Deus com maior capricho. Mas vamos todos agora meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Nós vamos ler São João, capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ver o que Deus tem para nós essa noite. É uma palavra que durante toda a semana vem tocando no meu coração, e eu não podia deixar de compartilhar com os irmãos, até porque me foi dada essa oportunidade hoje, mas compartilhar aquilo que Deus tem falado, a minha vida, a minha família, com esta palavra. Amém? São João, capítulo de número 8, versículo 1 até o 11. Você achou aí? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Sabe, é muito bom quando que você, num culto como esse, espontaneamente glorifica a Deus. Que não precisa o pastor ficar pedindo, porque todos nós aqui sabemos o milagre que Deus operou em nós, sim ou não? É verdade ou não é? Todos nós sabemos de onde saímos, e a gratidão é nossa, então a alegria é nossa. Quem está alegre com Jesus? Então você pode assim, naturalmente dizer glória a Deus e aleluia, não para agradar o homem, não para agradar a pastora, mas para agradar o coração do Senhor. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Então, se você quer ter as bênçãos de Deus na sua vida, viva uma vida de gratidão, viva uma vida de louvor, uma vida de glorificação a Deus, né? Irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido de todos os irmãos, conhecido de quem não é irmão também. Esse texto aqui é muito citado, né, por todas as pessoas, né? Mas esse texto tem falado muito comigo durante essa semana, porque eu estava conversando com Deus, observando algumas coisas, e às vezes eu fico um pouco preocupado, irmãos, com as atitudes de cristãos para com cristãos. Você sabia que o povo de Deus, o povo cristão, é o único povo na face da terra? Presta atenção, vou falar de novo. Você sabia que o povo de Deus, o povo cristão, é o único povo na face da terra que se auto-ataca? Eu nunca vi tanto, irmãos, a internet está mostrando pessoas, irmãos, crentes, pastores e pastores se atacando, se autodestruindo.
se expondo. A palavra corrupção significa mostrar aquilo que está oculto. E as pessoas, para se autopromoverem, pegam o pecado do outro e lançam na internet, não se preocupando com o escândalo que isso vai causar. A Bíblia diz que se caso um dos irmãos pecar, é para que o ministério chame entre 2 ou 3, não é isso que a palavra ensina? 2 ou 3 chame e corrija o irmão. Se ele não se corrigir, corrija de novo. Mas se ele não se corrigir, daí você dá uma disciplina para aquele irmão. Mas não em público. Porque de repente, irmãos, há pessoas que não suportam, como você suporta, saber que um pastor caiu. Saber que uma pastora supostamente mandou matar o marido. E eu sempre fico perguntando, o que estão fazendo com o nome de Jesus, irmãos? O que estão fazendo com a nossa fé? Tudo isso em nome de Deus. Tudo isso em nome de Jesus. Eu nunca me senti tão envergonhado com o Evangelho como nos últimos dias. Porque, irmãos, é uma guerra interna. E eu quero dizer para você que isso também é um propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que chegará um tempo que o Senhor vai tirar do meio do trigo o joio. Vai ser tirado, né? Aquilo que parece que serve a Deus e não serve. Então muitas pessoas me ligam, muitas pessoas me mandam perguntas, dizendo: pastor, por que fulano caiu? Por que ciclano caiu? Por que aconteceu isso? Por que esse escândalo? Porque Jesus está voltando, igreja. E Ele traz na sua mão uma pá para limpar a eira. Então não se engane com muitos que dizem Senhor, Senhor. Muitos dizem Senhor, mas não têm suas vidas entregues na mão do Senhor. E é uma preocupação, porque já disse outras vezes, vou falar de novo. Eu só consigo apontar o pecado do Borges, porque o pecado do Borges é diferente do meu. Porque quando alguém peca igual eu peco, daí eu não estranho, porque está tudo comum. O que nós precisamos ter em mente é que todos pecamos. Todos fomos destituídos da glória de Deus. E se não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, aonde nós estaríamos? Somos carentes e necessitados. As pessoas que batem no peito e dizem eu oro, eu consagro, são também pessoas que precisam da misericórdia. Aqueles que são doutrinadores, que corrigem A, corrigem B, que dizem olha, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, também são necessitados da graça de Deus. E aí você pode me perguntar: pastor, quando é então que eu vou estar livre do pecado? Daniel nos respondeu isso. Ele disse: quando aquele que há de vir vier e instaurar o seu reino e destruir a iniquidade e destruir o mal e destruir todas as coisas, então será varrida da terra toda a iniquidade. Quando é que eu entendo então que vou estar livre dos pecados? Quando eu estiver na glória com Cristo Jesus. E eu fico preocupado que há muitas pessoas querendo se auto-justificar e esquecendo da glória que está por vir. Então o Senhor Jesus nesses últimos dias tem despertado o seu povo, tem chamado a atenção do seu povo para um reavivamento dentro de você, com uma fé inabalável, fundamentada não numa igreja, nem num costume, muito menos numa doutrina, mas fundamentada na graça que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. As pessoas que entendem isso, pode soprar vento, pode vir tempestade, pode vir pandemia, pode um cair, pode outro se levantar, pode acontecer o que for, ele permanece firme, porque sua fé está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nós temos um problema com algo chamado culpa. Então nós entendemos que somos pecadores, e aí brota na nossa mente um problema chamado culpa. Paulo disse assim: eu não conheci o pecado senão por conta da lei, porque a lei me apontou o pecado. Entenda, você só peca quando existe uma regra. Se não tiver regra, você não peca. Vamos lá? Então assim, você fala assim, ó, não saia do templo. Aquele que sair, pecou, porque desobedeceu uma regra. Entendeu o que eu quis dizer? Então, a partir do momento que houve uma lei, houve pecado. Então Paulo disse assim: eu só conheci o pecado por causa da lei. E a lei gerou a morte, porque o nosso Deus,
um pouco diferente do que muitos dizem. Ele não é um amiguinho, ele é Senhor. As pessoas se confundem um pouco com Deus. Eu não estou dizendo que Deus é teu inimigo, mas também não estou dizendo que Ele é seu amigo, como você pensa que Ele é. Ele é teu Senhor, Ele é aquele que governa a tua vida. Por exemplo, você sabe por que foi que Deus preparou o Éden para o homem? Se você for lendo o capítulo 1 do livro de Gênesis, você vai ver que em toda a obra da criação, irmão Sandro, a palavra de Deus vem falando assim: e disse Deus, e falou Deus, e fez Deus, aconteceu Deus, e Deus fez, e Deus falou, e Deus agiu, e Deus formou, e Deus, e Deus, e Deus. A partir do capítulo 2, quando Deus fez o homem, a Bíblia já começa a dizer assim: e o Senhor Deus falou, e o Senhor Deus fez, e o Senhor Deus mandou. Por quê? Porque enquanto Deus olha para a criação, Ele se torna Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Deus, Ele é o meu Senhor. Eu não posso tratar Deus como as coisas. Eu não posso tratar Deus como eu trato meus amigos. Os meus amigos, eu me irrito às vezes com ele e os abandono. Será que com Deus eu posso fazer isso? Pare para pensar um pouco. Se nós tratássemos Deus como nosso amigo, quantas vezes já teríamos traído? Quantas vezes já teríamos deixado o relacionamento com Deus? Então Deus é teu Senhor. E aí o salmista vem dizer assim: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Veja bem, não é você que falta para Deus, é Deus quem não pode faltar para você. E no tocante ao que se diz a Deus, Ele nunca falta. Porque, irmãos, presta atenção. Eu já ouvi, eu fui criado na igreja. Eu acredito que muitos irmãos foram criados na igreja aqui. Sim ou não? Quem aqui foi criado na igreja? Aqui, irmã Simoninha, outros irmãos. Eu acredito que você, como eu, nós crescemos ouvindo falar que o pecado afasta Deus do homem. Eu quero falar um negócio aqui hoje que vai... Eu quero dizer que o pecado não afasta Deus de você. Quem se afasta de Deus é você. A Bíblia diz, irmãos, que lá no Jardim do Éden, todos os dias, na virada do dia, Deus descia para ver o homem no jardim. Todos os dias, Deus procurava o homem no jardim. Ele tinha um encontro com o homem no jardim. Inclusive no dia que o homem pecou. O dia que o homem pecou, o pecado do homem com que Deus deixasse de vir ao jardim. Deus foi à procura do homem. Deus foi se encontrar com o homem, mas por causa da culpa o homem se escondeu de Deus. Então, meu querido, eu quero profetizar na tua vida, principalmente você que veio no culto hoje perguntando: por que eu não dou certo? Por que a minha vida não alavanca? Por que eu não fico batizado com o Espírito Santo? Por que eu vivo caindo? Por que eu sou tão fraco? Levante a sua mão, porque eu quero profetizar na tua vida agora. Eu quero dizer em o nome do Senhor Jesus: Deus nunca saiu de perto de você. O teu pecado nunca afastou Deus de você. Foi você que por conta da sua culpa se afastou de Deus, e hoje o Senhor está aqui no meio para receber você de volta. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus nunca se afastou de ninguém. Ele sempre se manteve no seu lugar. Agora veja bem, Deus deu a lei para Moisés, Léo. Deus deu a lei para Moisés, para que pudesse arregimentar um conjunto de regras, de um modus operandi do povo de Israel. E essa lei gerou não somente o pecado original, mas o desvio da conduta do caráter. Então aquelas 603 leis servem para reger o caráter daquela nação. E aqueles homens começaram a pecar agora por conta da lei. Veja que aqui no Brasil, aquele que transgride a lei comete crimes. Lá para o judeu comete pecado. Então quer dizer assim, a partir do momento da lei, aumentaram-se os pecados. Adão pecou um pecado, depois da lei vários pecados aconteceram, foram listados vários pecados. E entre esses pecados, um pecado era o adultério. O adultério era uma coisa intolerante. A pessoa que fosse encontrada num ato de adultério tinha que ser morto apedrejado, principalmente se fosse uma mulher.
Veja que conceito machista. Veja que coisa difícil de lidar. Veja que situação complicada para as falas dos dias de hoje. Pois bem, pegaram essa mulher num ato de adultério. Uma coisa que eu quero também aqui corrigir com os irmãos, segundo essa leitura, é que Maria Madalena, essa mulher que foi pega em adultério, não era uma prostituta, irmãos. Prostituta é uma mulher que vende o corpo. Presta atenção, prostituta é uma mulher que fica num prostíbulo, numa zona de meretrício, ou numa avenida, na rua, se prostituindo, vendendo o corpo, fazendo programa. Maria Madalena não era prostituta. Maria Madalena foi uma mulher que adulterou. Ela arrumou um namorado fora do casamento. É diferente. Me entenderam? Digam amém. Os irmãos estão tão caladinhos assim, né? Amém? Está todo mundo bem aí? Glória a Deus. Então Maria Madalena foi pega num ato. Ela arrumou um relacionamento extraconjugal. E isso, segundo a lei de Moisés, era motivo para apedrejá-la, matá-la com pedradas. E nesse dia Jesus tinha ido ao Monte das Oliveiras e tinha descido, e estava ensinando os seus discípulos, todos aqueles que o seguiam. E entre o povo de Deus existia um grupo de pessoas que eram legalistas, eram pessoas que tinham a lei como um modo de vida, e aquele que vive segundo a lei vive para a morte. Presta atenção, vou falar de novo. Aquele que anda segundo a lei vive para a morte. Vive para a morte. Então o que acontece? Trouxeram aquela mulher até Jesus e falaram para Jesus: essa mulher foi pega num ato de adultério. E Moisés, ele nos ensinou que nós temos que apedrejar essa mulher. Fale comigo assim: eles estavam. Fale com fé agora: eles estavam com a pedra na mão. A pedra na mão, pastor. Eles estavam com a pedra na mão. No capítulo 3, no versículo 17, diz que a lei foi dada a Moisés escrita na pedra. E essa lei gerou a morte. Aquela mulher estava sentenciada à morte, porque o elemento de julgamento chamava-se a pedra. Eles estavam com a pedra na mão para matar uma de suas irmãs que tinha pecado. Veja como a lei é intolerante, veja como a lei é inquisitora, veja como a lei mata. Agora eu pergunto para você: o sentimento da culpa, quantas vezes colocou uma pedra na tua mão? Quantas vezes você, ao olhar alguém que é mais fraco e que caiu, porque de repente o pecado não é o adultério, é outro pecado. Só que eu quero te lembrar que para Deus tudo é pecado. Não tem pecadinho e pecadão. Tanto faz ser um adultério, como um namoro leviano é pecado. Tanto faz ser um adultério, porque a Bíblia diz que uma outra situação chegaram para Jesus e falaram assim: viu, quando é que alguém pode se divorciar? E ele falou assim: quando há impureza sexual. Aí ele disse assim: ó, Moisés falou para vocês que qualquer um que cometer adultério pode se divorciar. Ele falou assim: eu já digo diferente: qualquer um que olhar para uma mulher e no seu coração desejar, já cometeu adultério. Então veja que com Jesus o negócio ficou mais difícil. E eu já vou te explicar o porquê. Eu estou falando tudo isso para que você entenda o peso da culpa que todos nós trazemos ainda como ranço na nossa vida. Então quando nós começamos a falar, irmãos, que temos pecados, numa mensagem de domingo, por exemplo, que eu poderia estar aqui falando de carro, falando de casa, de arrumar emprego novo, de aumentar, de multiplicar, mas o Espírito Santo nos converge para que possamos entender um pouco mais quem somos na presença de Deus na noite de hoje. E quando começamos a falar de consciência de pecado, automaticamente, irmão, gera em nós um sentimento de tristeza, um sentimento de culpa, um sentimento de peso. E daí já dá vontade, irmão, de fazer uma campanha de jejum. E aí já dá vontade de fazer uma campanha de oração. E aí já dá vontade, irmão, de fazer uma entrega de folheto. E aí já dá vontade de ir na vigília, porque eu entendo que eu sou um pecador.
Eu só esqueço que nada disso me perdoa meu pecado. O que perdoa o pecado não é a tua oração. O que perdoa o pecado não é a tua campanha de jejum. O que perdoa o pecado não é entregar folheto. O que perdoa o pecado não é tocar bonito no culto. O que perdoa o pecado não é pregar bonito, não é preparar mensagens. O que perdoa o pecado é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É um favor imerecido. Mas nós ainda somos crentes que estamos com a pedra na mão. Porque quando pregamos o evangelho da graça, a gente fica preso no evangelho da lei. A gente continua preso, tentando se autoacusar e acusando aqueles que estão em volta de nós. E pecado para Deus. E esquecemos que Deus nos julga por igual. E por que Ele nos julga por igual? Porque o perdão foi por igual. E é difícil para a concepção humana pensar que Deus pode perdoar um estuprador. Pensar que Deus pode perdoar um ladrão. Pensar que Deus pode perdoar uma meretriz. Pensar que Deus pode perdoar o pastor Fábio. É difícil demais compreender. As pessoas quando olham para nós agora, que estamos aqui, as pessoas dizem assim, agora eles estão bancando os santinhos lá na igreja. Fizeram o que quiseram, andaram por onde quiseram, praticaram o que quiseram e agora estão lá, glória a Deus e aleluia. É que eles não entendem o buraco da onde eu fui tirado. Eles não entendem a condição em que eu e você vivíamos antigamente. E a mão de Deus foi tão poderosa e nos garantiu um caminho de vida novo, a oportunidade de refazer a memória, de refazer as coisas, de ressignificar o passado e entender que tudo aquilo que aconteceu foi para projetar o presente e preparar o futuro, acreditando no futuro melhor conforme a graça de Cristo que em nós é revelada. E isso, irmãos, é maravilhoso. Mas ainda somos tentados a esse ranço da culpa, a ter em nós esse peso na consciência. De Jesus, num ato profético, Pai, obrigado, porque o Senhor vai tirar da minha mão a pedra. Tire a pedra da mão. E aí, irmãos, a Bíblia diz que quando aqueles homens acusaram aquela mulher, sabe, irmãos, eu fico fascinado com os detalhes da palavra de Deus. A gente lê a palavra de Deus, Fabinho, e não presta atenção no que lê. E como Deus fala conosco, irmãos, nas entrelinhas. Entendeu, irmão Miguel? Nas entrelinhas, como Deus fala conosco, nas pequenas coisas. A gente sabe que Deus é Deus das coisas grandes, irmão Jairo. A gente sabe que Deus é Deus das coisas gigantes. E esquecemos que Deus é Deus das formigas, é Deus dos gafanhotos, é Deus que criou as pequenas coisas. Então Deus trabalha na sua vida naquilo que você pode julgar insignificante. As entrelinhas, a Bíblia diz que Deus usa aquelas coisas que parecem que não são para confundir as que são. Seja alguém na sua vida que preste atenção nos detalhes, irmã Andréia, das coisas que acontecem ao nosso redor, porque nessas coisas estão os verdadeiros significados da nossa vida. Que Deus está tratando a sua vida, falando com você, tocando o teu interior. E o que me chama a atenção é que quando falaram, olha, Moisés disse que nós temos que apedrejar essa mulher. Diga comigo, Jesus estava no meio. Ele tinha saído da sinagoga, do templo, e ele estava no meio da multidão. Preste atenção. De novo, aonde Jesus estava? No meio. E agora ele olha, porque eles queriam, Naná, provar as palavras de Jesus. Eles queriam pôr Jesus à prova. E falaram, Moisés mandou matar. E você? Olha o que Jesus falou. Olha como ele explica a situação. Ele diz assim, ó, aquele. Ele não disse qualquer um. Ele disse assim, pastora Cris, aquele que está entre vós, que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus estava dizendo ali, Zezinho? Ele estava falando assim, eu vou atirar a pedra. Eu sou o único que não tem pecado aqui.
Ele falou assim: o único que pode tirar essa pedra aqui sou eu, irmão Carlos, porque eu não tenho pecado. Ele disse: aquele que está de entre vós, ou aquele que de entre vós está, que não tem pecado. Ele estava dizendo assim: ó, eu sou o único que possa tirar essa pedra, porque eu não tenho pecado. E isso, Maurício, gerou naqueles homens que estavam com a pedra na mão o sentimento da culpa. Por causa da consciência, eles soltaram a pedra, e do maior ao menor foram saindo. Entendeu, Manolá? Diga comigo assim: pedra na mão. Fala com fé agora. Pedra na mão, peso na consciência. Pedra na mão, peso na consciência. Porque quando eu lembro da lei, me vem a culpa do pecado. E o que Cristo fez? Continuou agachado, continuou calado. Irmãos, continuou quieto. Te acusar, não acusa. Eu acho que você não entendeu. O único que pode acusar o teu pecado ficou calado. E depois, irmão Silvano, ele pergunta assim: cadê, filho, os teus acusadores? Ele poderia dizer assim: cadê os meus tentadores? Ele poderia dizer assim: cadê aqueles que estão me perseguindo, os meus perseguidores, irmã Cida? Ele disse: cadê os teus acusadores? E ela falou: Senhor, eles foram embora. E de novo, como você está falando, então assim, ó, eu poderia te atirar uma pedra, mas se eles que têm a pedra na mão não te acusaram, eu também não te acuso. Eu vim trazer para você a minha graça, eu vim trazer para você o meu que poderia denegrir você. Ele não fez isso, ele te perdoou, ele te amou, ele foi para a cruz morrer pela sua vida, para que você tivesse uma vida plena, para a glória do nome dele. Sabe, irmão, Jesus se faz grande em você. Jesus se faz grande em você quando ele perdoa o seu pecado. Quando ninguém poderia fazer isso por você, ele faz, porque daí ele se faz grande. Porque, irmão, o grande não é aquele que acusa, o grande não é aquele que desfaz, o grande é aquele que constrói. Hoje, na hora do almoço, eu estava comendo com a minha família, e eu falei assim: uma pessoa do bem, irmão, não pensa em destruir. Uma pessoa do bem não pensa em desgraçar nada. A pessoa que é do bem só pensa em construir, só pensa em agregar, só pensa em cooperar. Jesus Cristo, irmão, era um homem do bem. Ele não tinha propósito de desgraçar a vida de ninguém. O propósito dele era construir. E eu estava hoje no almoço falando disso, falando: nós precisamos ser pessoas que intentam construir alguma coisa. E eu pergunto a você, sabendo da graça de Cristo na tua vida, o que você está planejando construir? O que você está projetando para essa vida? Qual é a marca que você quer deixar? Qual é o emblema? Qual é o brasão que você quer erguer? Palavras de vida, palavras de construção. Essa é a proposta de Deus para você. Então é assim, irmãos, aqueles que em nome da fé vivem querendo destruir. Você vê que tem pastor que só ora destruindo. Quem já viu isso? Senhor, nós destruímos. Está preocupado com o diabo, meu querido? Você ainda está preocupado com o diabo? Eu vou perguntar de novo. Você ainda está preocupado com o diabo? Você ainda está gastando a sua energia com Satanás? Quem quer vencer as trevas aqui, diga amém. Acenda a luz. Se você quer vencer as trevas, acenda a luz. Porque Jesus olhou para aquela mulher e colocou sobre ela o peso da graça. Ele falou assim: os teus acusadores não te acusaram, não? Eles soltaram a pedra, eles foram embora. Ele falou: então eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Irmão, quem conhece a graça de Jesus não peca mais.
Quem conhece e entende a graça de Jesus pode pôr uma placa aí assim, ó, pode pecar, que ele não peca. Quem ama a mulher não trai. Quem ama o marido não trai. Quem não é ladrão não rouba. Por quê? Porque venceu as trevas. Acenda a luz. Acenda a luz. Aquele que me segue não andará nas trevas. E daí, irmão, ó, eu quero falar agora e já vou terminar. Deus não acendeu uma lâmpada em cima da sua cabeça. Você está entendendo isso? Quem me entendeu, diga amém. Deus não acendeu uma lâmpada em cima da sua cabeça. Não é assim que Deus fez. Deus fez de você uma lâmpada. Então a graça de Deus é diferente. O pecado é tudo aquilo que te tira do foco. É tudo aquilo que te faz cair. O pecado é tudo aquilo que te autodestrói. E a graça é tudo aquilo que te constrói. Isso é a graça de Deus. Tudo aquilo que te constrói. Aquilo que te edifica. Aquilo que te consolida. Então levante a tua mão em nome de Jesus e receba essa palavra. Deus não te atirou pedras. Vá com essa mensagem durante a sua semana. Porque você vai sair desse culto e a força do mal vai te atormentar e vai dizer assim, ó, você é pecador sim. Você está destituído sim. E aí você diga para ele, mas a graça de Deus me alcançou. Eu sou livre pela graça. Diga comigo assim, eu sou livre. Diga assim, eu sou livre. Até que você se sinta livre, diga, eu sou livre. Agora diga assim, pela graça. Então aí Paulo vem e diz assim, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Obrigado.